abençoado. Pastor Eliseu, estava tudo certo para ele vir trazer a palavra para nós nessa noite. Mas aquilo que aconteceu comigo também aconteceu com ele. Está com uma gripe muito forte. Ele, a família, e ele pediu desculpas à igreja. Ele ama vocês, mandou uma mensagem para mim à tarde. E ele não vai poder estar conosco, mas mandou aqui com a gente o nosso irmão, pastor Roberto Tavares, fique de pé aqui, ó. Vem aqui já. Em nome de Deus, vamos receber os servos do Senhor, aplaudindo. Em nome de Jesus. Vai trazer a palavra aqui pra gente. Vamos orar pelo servo do Senhor? Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, graças te damos por esse tempo que nós estamos aqui na tua casa, Senhor. É o melhor lugar. É o melhor lugar que poderíamos estar. O salmista diz: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Isso é uma verdade. Lugar da tua habitação, Deus. Aqui está o teu servo, que tão prontamente aceitou o convite de trazer-nos uma palavra que vem de ti para as nossas vidas. Usa a vida dele, Senhor. Usa com autoridade, com poder, como o Senhor tem feito em outros lugares. O Senhor possa, através dessa palavra, transformar os nossos corações, a nossa mente. Trazer, Senhor, algo que precisamos ouvir, de acordo com a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Usa a vida do teu servo, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, tira todo o mal, Deus, toda a preocupação. Repreendemos o ladrão da palavra. É o momento de nos alimentarmos do Senhor. Por isso estamos aqui com o nosso coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do teu servo. Onde eu olho o horário? Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Você pode tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Antes de nós abrirmos aqui o texto que eu desejo vos pregar, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Eliseu Marcelo. E na verdade eu atendi 2 agendas. Ontem também ele teve impossibilitado de atender um compromisso na região de Mauá. E hoje aqui com vocês. O Eliseu Marcelo é um amigo já de longas datas. E eu não estou aqui com a intenção de substituí-lo, né, de forma alguma. Deus usa cada um dentro daquilo que os mesmos possuem. Mas aprove ao Senhor de eu estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Paulo, é um prazer conhecê-lo. Essa igreja, eu não sei se é eu que moro longe ou se vocês que estão distantes demais. Mas o importante é que cheguei, estou aqui. Não estou com a minha família pelo fato da minha esposa ter feito uma cirurgia recentemente na quinta-feira. Então requer muitos cuidados. Meu filho é tecladista na igreja sede onde eu congrego. E minha filha também faz parte da equipe da mídia da igreja. Então por isso eu vim sozinho, né? Hoje, tá bom? Mas sou casado, bem casado. Tenho 2 filhos maravilhosos. Congrego em São Bernardo do Campo, na Assembleia de Deus Ministério Nova Vida. Ali meu pastor presidente, pastor Gilberto dos Santos Rezende. Servimos a Deus ali já há quase 20 anos, pregando o reino, auxiliando ele, enfim, tendo a oportunidade de falar um pouco do amor de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero que você abra a Bíblia Sagrada. Nós pensaremos hoje no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Você que trouxe a Bíblia, eu vou aguardar você encontrar, tá bom? Para que todos tenhamos a maior compreensão do texto e daquilo que eu desejo ministrar a vocês aqui nessa noite. Eu prometo a vocês que não vou ser muito prolixo, eu vou ser o mais objetivo possível, mas eu creio que Deus vai falar com você por intermédio da palavra. Amém? Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho o retorno? Vamos lá, diz o texto sagrado. Capítulo 2, versículo 1 de Marcos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Pronto, agora ficou bom. Diz o texto: e alguns dias depois,
entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quem pode dizer amém por essa palavra? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Se for para Ele, pode ser melhor. Muito bem, nós temos tempo hábil para poder discorrermos sobre esse texto tão importante e tão significativo que tanto Lucas quanto Marcos e quanto Mateus mencionam a respeito dessa história ou dessa narrativa. Se a tecladista quiser fazer um fundo musical para mim aqui, eu ficaria muito feliz, tá bom? Depois, se ela quiser sentar aqui e fazer um fundo, mas enquanto isso nós vamos construindo o sermão aqui, tá? Então, redobre a atenção nesse momento para você entender aonde Deus vai nos introduzir por intermédio da palavra de Deus. Uma das coisas mais incríveis que eu particularmente admiro na exposição dos evangelhos é a maneira peculiar de cada um desses escritores, quando os mesmos mencionam a respeito de situações ou de momentos que foram vivenciados por alguns deles. Esse texto aqui é um texto de fácil compreensão. Nós não precisamos aqui, com todo respeito à teologia, mas sermos teólogos para entendermos o que Marcos 2, ele nos diz, Mateus 9 e Lucas 5:17. O texto, pastor Paulo, por si só ele já se explica. Ele nos apresenta de forma muito objetiva o que vai acontecer aqui nesta cidade chamada Cafarnaum. Antes de nós adentrarmos nesse texto bíblico, nós precisamos conhecer um pouco a respeito do contexto desse texto.
Jesus, o Filho de Deus, ele já tinha dado pontapé inicial no seu ministério. Aos 30 anos de idade, Jesus ele se revela a Jerusalém. E ele se revela de uma forma toda oposta daquilo que os religiosos acreditavam, principalmente no que diz a respeito aos escribas, aos fariseus, aos saduceus. Jesus ele era opositor da religião. E ora dito, a religião também era opositora de tudo aquilo que Jesus realizava ou realizou em seu tempo. O ministério de Jesus, ele foi um ministério aproximadamente de 3 anos e meio. Ele se revela em Jerusalém, ratifica aos 30 anos, e aproximadamente próximo aos seus 33 anos, Jesus vai se entregar à morte, e à morte de cruz. Nesse espaço de tempo, Jesus ele teve o privilégio de ensinar a palavra às grandes multidões que o afloravam. Na verdade, para aqueles que são amantes da palavra, eu acredito que você seja um deles, porque é a palavra que nos conduz até a igreja. Nós entendemos que por diversas vezes Jesus era cercado por uma grande multidão. Ora, é bem verdade que dentro dessas multidões que cercavam Jesus, muitas dessas pessoas iam até ele com um desejo de serem curadas, transformadas, libertas, regeneradas. Só que nesse texto que eu desejo vos pregar, Jesus ele estava ensinando a palavra. Quem nos dá essa informação é o Dr. Lucas, que comenta esse mesmo tempo. A cura desse paralítico de Cafarnaum, ela não está só registrada somente em Marcos 12, ela é registrada também em Lucas 5:17 e Mateus capítulo de número 9. Obviamente você não vai ter tempo para folhear a sua Bíblia aqui agora, porque eu estou dissertando sobre o assunto. Mas ambos esses 3 evangelistas, eles apresentam na narrativa dos textos o que vai acontecer aqui enquanto Jesus estava em Cafarnaum. Segundo aqueles que são mais eruditos no assunto, preste atenção, diz que Jesus ele havia acabado de enfrentar uma das grandes tempestades, daquelas costumeiras, rotineiras do ministério de Jesus. Porque naquela época, Jesus usava um pequeno bote com seus discípulos para a travessia da região da Galileia para outros lugares. E esta região da Galileia era uma região mais interiorana. Inclusive, o mar da Galileia, ele é conhecido como o mar de Tiberíades, Quinerete. Isso se refere a este mesmo mar, esta mesma localização e esta mesma região que por muitas vezes Jesus esteve ali com seus discípulos. Antes de Jesus chegar em Cafarnaum, ele foi fazer uma travessia para a região de Gerzenos, ou a região de Gadara. E ali há uma controvérsia entre os textos, dizendo que Jesus se deparou com 2 demônios, e um dos textos diz que Jesus se deparou com um homem. Este homem estava possesso de uma legião de demônios. Não estou no texto ainda, eu estou construindo o sermão daquilo que vai acontecer antes de Jesus retornar à cidade de Cafarnaum. Façam-me entendido para vocês até aqui, ok? Então preste atenção. Jesus entra no bote, e nesse período aqui, Jesus ele demonstra a sua humanidade. Jesus está na frente do barco, ele está na polpa do barco, e Jesus está cansado, Jesus está dormindo. Enquanto Jesus dorme, os seus discípulos com um remo na mão estão indo a essa região onde tem um homem possesso por demônios. Há alguns pensadores que dizem, e eu desacredito disso, porque dentro daquilo que eu acredito, que a Bíblia me apresenta, eu tenho um respaldo bíblico. Existem alguns pensadores que dizem que essa tempestade que foi assolar este pequeno barquinho onde Jesus estava com seus discípulos, ela fora causada pelos demônios. Mas só Jesus que tem o poder sobre as questões da natureza. Os demônios não têm o poder para essas coisas. Até mesmo quando Jesus ele se levanta na polpa do barco, quando seus discípulos estão desesperados no meio dessa tempestade, Jesus ele fala ao mar: aquieta-te, e diz ao vento:
se cale, volte ao seu lugar. Então nós observamos que a autoridade para isso estava com Jesus. Ele tinha o poder para essas questões. Aí ele chega a essa região, ele liberta esse homem, que esse demônio que o assolava, e ele retorna à região de Cafarnaum, e eu começo a vos pregar agora. Quando Jesus retorna a essa região de Cafarnaum, essa era uma região muito habitual. Eu estou falando de todo o contexto do ministério de Jesus, para que você tenha maior compreensão do que a narrativa das Escrituras, elas de fato mencionam a respeito daquilo que vai acontecer. É por isso que eu fiz questão de ler todos os versículos, para que esta mensagem ela fique frisada na sua mente, enquanto eu vou apresentando a vocês todos os tópicos que eu desejo vos pregar. Jesus ele retorna à região de Cafarnaum, e nesse retorno não tem tempestade, nesse retorno não tem ventos fortes, o retorno é tranquilo com os seus discípulos. Em Cafarnaum, Jesus ele exerceu grande parte do seu ministério. É verdade que se nós se debruçarmos sobre a Bíblia e observarmos que Jesus ele tinha a finalidade de ir em diversas regiões fora da região da Galileia, ao entorno, mas especificamente aqui Jesus estava em Cafarnaum. Em Mateus não menciona a respeito deste momento e desta cidade, mas o próprio Marcos e Lucas falam a respeito disso. Mateus, na sua exposição do assunto, ele é mais objetivo, ele não tem muitos rodeios para poder tratar em determinados assuntos. Já Lucas, na sua visão, ele é mais detalhista. Por exemplo, se Lucas viesse aqui nessa comunidade, ele ia observar as luzes, a cor da parede, a cor do púlpito, o som, os instrumentos, e na sua narrativa ele ia expor detalhadamente cada um desses assuntos. É por isso que Lucas ele é mais detalhista quando ele escreve a respeito dos milagres de Jesus. Ele observa as minúcias e detalhes. E tem alguns detalhes da cura desse paralítico que nós encontramos só em Lucas. Em Mateus nós não encontramos, em Marcos também não. Para que a gente resuma o assunto, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum no original significa consolação. Jesus está na aldeia da consolação. E isso faz muito jus ao próprio ministério de Jesus, que Jesus ele veio com esta finalidade de consolar os aflitos, de consolar aqueles que padeciam, de consolar aqueles que sofriam, de consolar aqueles que viviam às margens da sociedade. E isso faz muito jus à igreja atual, porque hoje quem tem esse papel é o Espírito Santo, é o Paracleto. E o Paracleto significa consolador. Jesus aqui ele está na cidade da consolação. E aqui por muitas vezes Jesus se reunia com seus discípulos para tratar de questões ministeriais. Há locais que Jesus estrategicamente iria com seus discípulos, locais que ele pregaria, que ele ensinaria. Há locais que ele faria prodígios, sinais e maravilhas, porque o ministério de Jesus ele é pautado nesses três pilares: o ensino, a pregação e os milagres. Todas as vezes que você ler a Bíblia, você vai observar que em algum momento da história Jesus ou está curando, ou está fazendo milagres, ou está ensinando a sua palavra, ou está pregando. Isso fazia parte do ministério de Jesus. É o que a igreja atual, odierna, apresenta a vocês como ouvintes: os milagres que Jesus fez, o ensinamento da sua palavra, os sermões que eram pregados. Olha para mim aqui, não durma. Eu acho que uma das coisas mais incríveis era ouvir uma mensagem de Jesus, um sermão de Jesus. Observe que em Mateus 5, Jesus apresenta o sermão das bem-aventuranças. Eu acredito que talvez aquela tarde, aquela caída da tarde ou de manhã, a Bíblia não nos apresenta qual foi o momento que Jesus pregou esse sermão, mas deve ter sido um dos sermões mais edificantes para os seus ouvintes, porque o anseio de Jesus não era somente ver o paralítico se levantando, o anseio de Jesus não era somente ver o cego voltando a enxergar,
O anseio de Jesus não era somente ver o mudo retornar a falar. Não era somente isso. O anseio de Jesus era que os seus ouvintes entendessem a sua explanação através do ensino da palavra, a pregação do reino, o arrependimento. Assim como João Batista pregava o arrependimento, Jesus também pregou muitas das vezes sobre este ensino. E nessa casa aqui em Cafarnaum, Jesus está ensinando. Quem nos apresenta isso é Lucas, que comenta no texto. Aquele momento era um momento de ensino. O pastor disse que o ensino aqui é na quinta-feira. É na quinta-feira. A quinta-feira deveria ser o melhor culto da sua vida. É o culto onde o pastor ele tem a responsabilidade de instruir as suas ovelhas. Por incrível que pareça, na sede onde eu congrego, o melhor culto que nós frequentamos não é o domingo, que ainda é cheio, é as terça-feira, porque ela é terça da palavra. E este é o anseio que Jesus quer que você tenha, o ensinamento da palavra. Sabe por quê? Como é que você vai combater o que tem aí fora? Como é que você vai combater as ideologias que se apresentam e se opõem aos princípios da palavra todo momento? É o Senado, é o governo que se opõe aos princípios cristãos. Agora você que está aqui nesse culto, e eu estou pregando para você, eu não estou pregando para quem deixou de vir no culto, eu não estou pregando para aqueles que hoje foram ter um entretenimento. Não é pecado ter entretenimento, mas deixaram de vir na igreja. Estou pregando para você. É por isso que eu me preocupo em trazer um sermão em que você entenda que o que Jesus espera é que você tenha entendimento da palavra, que você leia a palavra, que você busque a palavra, que você viva sob a perspectiva do ensinamento da palavra. Tem culto que eu vou ministrar em igrejas pentecostais, que os crentes marcham, pulam, rodopiam, fazem estripulias, mas eu aprendo com a Bíblia que o mais primordial é aquilo que nós conseguimos absorver do ensino da palavra de Deus. Aqui nessa tarde, ou nesse dia que Jesus estava em Cafarnaum ensinando, não tinha uma faixa do lado de fora da casa que ele estava, dizendo: olha, hoje nós teremos a campanha das 7 chaves. O que atraiu as multidões foi o ensinamento da palavra. As pessoas afluíram à porta da casa que não lhes cabiam, como diz o texto que eu estou vos pregando, porque as pessoas elas estavam sedentas ao ouvirem a palavra. Eu sei que você está sedento para que Jesus salve o seu marido. Eu sei que você está sedento para que Jesus salve o seu filho. Eu sei que você está sedento para que essa porta de emprego se abra. Eu sei que você está sedento para que Jesus ele dê um upgrade na sua vida. Eu sei que você está sedento para que as coisas aconteçam da maneira que você espera. Isso faz parte. Isso me motiva a estar na igreja também. Mas o que nós precisamos entender, que nós devemos estar aqui, é porque nós precisamos ser sedentos. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela faz me dizer não ao pecado. A palavra de Deus, ela me faz entender os propósitos de Deus para a minha vida. É por isso que eu tenho o intento de ensinar você através da palavra. Talvez esse culto aqui nessa noite não haja um mover sobrenatural de Deus, e eu também não me preocupo com isso. A minha preocupação é que você saia com desejo de chegar na sua casa e ler a palavra, buscar na palavra, viver a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra regenera, a palavra santifica, a palavra é broquel, a palavra traz ânimo, a palavra traz vigor, a palavra me faz entender o que Deus tem para a minha vida, e isso é tudo por intermédio da palavra. É por isso que Jesus está ensinando aqui. Ele poderia, como filho de Deus, estar curando, sim ou não? Ele não poderia estar fazendo vários milagres dessa casa, sim ou não? E por que que ele não está fazendo? Por que que nesse dia especificamente Jesus está ensinando a sua palavra?
Por que Jesus, mesmo que a casa estava repleta de homens que estavam do lado de fora, e os religiosos que saíram de Jerusalém, das aldeias, da Galileia, da Judéia, e vieram para dentro da casa para ouvir a Jesus, e por que ele não está fazendo milagres? Jesus quer que nós entendamos como a igreja, o quanto é válido ouvir a sua palavra, ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Uma igreja que vive pela perspectiva da palavra é uma igreja sadia, é uma igreja que não tem problemas, é uma igreja onde os cristãos são maduros, é uma igreja onde as pessoas não se afastam da fé por qualquer problema circunstancial ou existencial, porque a palavra ela tem um poder para me firmar na presença de Deus. É por isso que Jesus aqui, ele estava ensinando. Em contrapartida, de forma simultânea, presta atenção, Jesus está ensinando na casa, no mesmo instante, de forma simultânea, 4 homens se compadecem de um paralítico. Eu tenho uma lição aqui para aplicar para as suas vidas. Nenhum momento, pastor Paulo, nenhum dos evangelistas apresentam que esse homem aqui, ou esses homens, eram amigos desse homem. Mateus nem sequer cita na sua narrativa que eram 4 homens. Ele diz assim, e lhes trouxeram um paralítico. Já Marcos 2 diz que 4 homens trouxeram um paralítico até Jesus. E Lucas também não menciona a respeito dos 4 homens. Uns homens o trouxeram. Escuta, esses homens aqui, eles estavam indo em direção à casa. Agora você vai ter motivo para dar glória a Deus. Esses homens aqui estão indo em direção à casa onde Jesus estava ensinando. Escuta, esses homens se compadecem desse homem. Esse homem aqui era paralítico, ele possuía deformidades físicas, ele vivia sob a dependência dos amigos, dependência dos familiares, se tivesse, e dependência das pessoas que eram próximas. Ele não se locomovia sozinho, ele era paralítico. E na grande maioria dos paralíticos da Bíblia, esses homens viviam às margens da sociedade. A religião apontava os seus pecados, a religião humilhava esses homens, a religião não demonstrava amor, misericórdia, compaixão e benignidade para esses homens. Simplesmente a religião dos religiosos viravam as costas para quem era paralítico. Mas nós temos aqui 4 homens que têm uma missão. A missão aqui, ela não é somente desses 4 homens. A missão, ela é de nós, ela é nossa como igreja. A missão de trazer alguém para a igreja, a missão de se compadecer do próximo, a missão de olhar para alguém e entender que esse alguém precisa ser conduzido até onde Jesus se encontra. Nós precisamos entender que essa missão, a missão que o Pai deu ao Filho, o Filho transmitiu aos discípulos, os discípulos transmitiram à igreja que chegou até nós, ela está sobre a minha responsabilidade, ela está sobre a sua responsabilidade. Hoje você perdeu a oportunidade de mais um culto, de ter mandado uma mensagem para alguém, de ter feito um convite para alguém, de ter dito, olha, eu estou sentindo a sua falta na igreja. A missão da igreja é essa. A missão da igreja é se compadecer de quem está padecendo, de quem está sofrendo. E sabe o que é o que é mais triste? Nós estamos perdendo isso com o passar do tempo. Nós somos uma igreja que pregamos para nós, igreja. Nós somos uma igreja que evangelizamos para nós, igreja. Nós somos uma igreja que fazemos festas para nós, igreja. E o intuito da igreja no original é chamados para fora. Com todo respeito a vocês, mas tem muita gente padecendo lá fora. Tem muita gente que precisa que você estenda a mão para ele. A minha responsabilidade aqui não é fazer que você jubile. A minha responsabilidade é fazer que você reflita sobre as suas vidas nos parâmetros bíblicos. E essas coisas precisam existir em nós, porque nós somos a igreja. Você é a igreja.
É interessante que às vezes a gente deixa as oportunidades passar. A gente vê as pessoas padecendo do nosso lado e não temos coragem de formalizarmos um convite. O não, talvez nós já temos, mas nós podemos ter o sim também. Essa mensagem hoje ela tem sido tirada dos púlpitos, porque isso não dá curtida, irmãos. Isso não dá like, isso não dá views, isso não dá compartilhamento. A mensagem hoje ela precisa ser uma mensagem de reflexão, para mim entender qual é o meu papel de cristão na igreja, qual é o meu papel de crente na igreja. A gente não pode abrir mão das pessoas que estão padecendo, porque o céu que nos aguarda, um dia vai ser tomado pela igreja. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade, e um dia prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Então nós precisamos urgentemente se compadecer, demonstrar amor, misericórdia, compaixão, bondade para com essas pessoas. O mesmo amor que Jesus demonstrou para você, é o mesmo desse amor que me alcançou. A gente precisa entender que a gente olha para as pessoas num semáforo, sabe o que a gente faz? A gente ergue o vidro, a gente não traz uma palavra, a gente não diz: olha, Jesus te ama, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode libertar você. A gente é omisso nas questões evangelísticas. A gente está fechando dentro de um grupo, e tanta gente lá fora padecendo, sofrendo, chorando. E às vezes as pessoas são mais próximas da gente do que nós imaginamos. Às vezes é um primo, é um tio, é um amigo, é um irmão, é alguém. E hoje nós temos os recursos possíveis para poder mandar uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para dizer: e aí, vamos no culto comigo, e aí vamos lá ouvir uma palavra. Mas a gente negligencia, a gente pensa só na gente, no nosso bem-estar. A minha família serve a Deus, o meu filho serve a Deus, a minha esposa serve a Deus, a minha casa serve o Senhor, e eu me esqueço de quem está padecendo. Mas nessa noite, por intermédio dessa palavra que eu vos prego, Jesus vai compungir a sua alma, para você ter misericórdia e compaixão daqueles que estão lá fora. A gente precisa ter esse sentimento, a gente precisa andar fora da curva. Nós somos diferentes do mundo. A igreja não se molda a esses padrões. Nós somos diferentes. Esses homens aqui olharam o homem, pastor, e poderia ter passado de largo. Poderia ter olhado o homem paralítico e ter dito: não, deixa ele aí, vamos lá, porque a gente precisa chegar no culto que Jesus está ensinando. Mas aí eles entenderam um propósito da missão. Eles olharam para esse homem que estava numa cama, que estava com uma vida totalmente deplorável, uma vida totalmente às margens da sociedade, e decidiram conduzir este homem até onde Jesus estava. Eu acho que esse é um dos feitos mais nobres. Um dos feitos mais nobres da igreja não é quando nós temos um belo sermão, uma bela pregação. Os feitos mais nobres da igreja não é quando a gente ora por um enfermo e ele é curado. Deus faz isso, Ele faz. O maior feito que Jesus espera de nós como igreja é que um pecador, ele entre por essas portas, ele ouça a palavra e ele se renda a Jesus. Esses homens aqui, eles compadeceram desse homem. E aqui fica uma lição para nós. Eles empreenderam esforços, eles colocaram esse homem no ombro, e eles caminharam durante um grande período, simplesmente com um objetivo: de levar este homem até essa casa onde Jesus está ensinando. Olha só o exemplo de fé que esses homens, eles nos apresentam. Eles poderiam ter passado de largo, olhado para aquele homem e ter deixado ele no caminho que ele estava, mas eles não fizeram isso. Eles foram resilientes, eles empreenderam esforços. E a gente, e nós como igreja, para termos os resultados esperados, nós vamos ter que empreender muitos esforços. Esses homens aqui, eles, nesse momento, que colocam este homem sobre os seus ombros, o objetivo deles era conduzir este homem até onde Jesus estava. E eles fizeram muito bem. Eles levaram esse homem até essa casa.
Só que quando eles chegaram lá, não havia espaço para introduzir o homem até onde Jesus estava. A porta estava bloqueada. Nós temos uma lição aqui, preste atenção. Há um entrave aqui. Não há possibilidade de pegar este homem e passar pela porta da frente, porque a casa está cercada com uma grande multidão, como afirma o texto. Não havia possibilidades humanas, porque as pessoas haviam chegado lá cedo, e provavelmente esse paralítico não seria o único que estava ali, porque as pessoas também iam com esse desejo. Elas também levavam os acamados até onde estava Jesus. Elas levavam as pessoas com deformidades físicas até onde estava Jesus. Elas tinham anseio de ver Jesus tocando os moribundos e eles sendo curados por intermédio daquilo que Jesus executava em prol dessas pessoas. Esse homem aqui que está paralisado, ele é colocado no chão. Os homens observam todo o cenário que está em volta da casa. Aqui o elemento principal é a palavra que Jesus está ensinando. E obviamente, quando eles observam que o acesso está bloqueado, eles poderiam retrocederem. Eles poderiam olhar para dentro de si e dizerem: olha, fracassamos, os resultados não virão, as coisas não aconteceram. O que adiantou nós conduzirmos esse homem até aqui e agora não temos possibilidade de introduzir ele? Mas eles não fizeram isso. E por que eles não fizeram? Porque eles tinham a finalidade de cumprir a missão, de levar este homem até onde estava Jesus. Sabe por quê? Porque este homem, pelo fato de ele ter a deformidade física, ele não poderia nem sequer ir na sinagoga dos judeus, ele não poderia ir no templo. E esses homens têm a ideia que esse homem poderia estar na presença de Jesus. Quando eles observam que a porta está bloqueada, o que eles decidem fazer? Eles começam a observar ao seu redor os detalhes. E aqui que eu tenho uma lição para ensinar a você. Quando aparentemente tudo ao seu redor estiver bloqueado, saiba, sempre existirá uma saída, sempre existirá um meio, sempre existirá um jeito. A questão é que a gente abre mão facilmente das coisas. A gente acha que Deus, Ele é o nosso servo e nós somos o Senhor. Nós ditamos as regras e Deus, como nosso servo, faz aquilo que pedimos. E não é assim. Há uma inversão de valores nos dias atuais. Nós temos que entender que os nossos esforços precisam ser empreendidos. Você precisa fazer alguma coisa. Não há possibilidade de vivermos milagres se nós de fato não fizermos nada. A gente tem a responsabilidade de terceirizar as coisas, mas eu não posso fazê-las. Eu preciso empreender os meus esforços. Aprenda isso daqui e leva para casa. A bênção de Deus, ela sempre existirá dois lados. Um é soberania, pertence a Deus, e o outro é você que faz. A decisão é você quem toma. E outra, tem decisões que Deus não vai tomar por você, é você que tem que tomá-las. É você que tem que agir. É você que tem que olhar detalhadamente as coisas. Sabe qual é o preocupante no texto? É que nós nos acostumamos a ficar no meio da aglomerado de multidões. Aqui no texto, todo mundo estava olhando para a porta. Jesus está ensinando dentro da casa e está todo mundo fixado com os olhos assim, ó. Ninguém enxergava um palmo além de si. As pessoas se acostumaram a ficar no aglomerado de multidões, enquanto tem todas as possibilidades possíveis ao nosso redor, mas a gente fica onde o aglomerado está. Aqui nós vemos pessoas letárgicas, inertes. Eles estão sendo ensinados? Estão, mas haveria possibilidades além daquilo que eles estavam fazendo. E aí é que eu acho maravilhoso no texto, que esses homens aqui, eles vão tomar uma decisão que vai mudar todo o cenário. Essa decisão vai mudar toda a história. Essa decisão, ela vai fazer com que esse homem seja introduzido na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus abriu o campo da visão desses homens aqui. Levanta a mão, por gentileza. Levanta a mão. Eu creio que nessa noite, enquanto eu estou pregando aqui,
Jesus ele vai ampliar o campo da sua visão. Aonde estiver bloqueado, Jesus vai ampliar a sua visão de uma forma. Aonde houver impossibilidades humanas, Deus vai criar possibilidades. Deus vai criar um acesso para que você mude de nível, para que você suba a um lugar mais elevado. Quem crê no que eu estou pregando? Será que você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Com todo respeito, eu não uso desse artifício todo momento, mas para falar assim, nem fala, irmão. Olhe para quem está ao seu lado e diga verbalmente para ele assim: Deus abrirá os seus olhos. Agora fale assim, ó: aquilo que você ainda não observou, você vai passar a observar. Abarashuri mikandaraia, alamara komandarasiri mikandaraia. Tem muita gente pensando que a sua história acaba aí. Satanás formou uma arquibancada, disse: é o fim dele, é o fim dela. Deus hoje está me usando em profecia para dizer para você: vou abrir o campo da tua visão. Aonde Satanás põe um ponto, eu acrescento uma vírgula, e você vai viver um novo momento, um novo tempo, uma nova história na presença de Deus. Só que tem o seguinte, irmão: faz alguma coisa. Não vai querer ficar lá no meio da multidão lá dizendo: Deus não fez nada. Faz a sua parte. Pastor, olha como o texto alto se explica. Eles observaram um lugar que estava todo mundo vendo, mas ninguém deu importância. E aí, parece que em alguns momentos da nossa história tem um bloqueio, não é assim? A saída está mais perto do que eu esperava e eu não consigo enxergá-la. A gente consegue ver tudo o que está na minha frente, mas eu não consigo abrir os olhos para ver aquilo que está ao meu lado. Há um segredo aqui. Esses homens olharam para casa e disseram: eu acho que dá para ir por aqui. Irmãos, você acha mesmo que todos aqueles que estavam ao redor dessa casa aplaudiram esses homens? Disseram assim: ei, vai lá, vai dar certo, hein? Poxa, que bênção, hein? Continue, conduz esse homem lá para cima. Esquece. Você acha que todo mundo vai te aplaudir porque você é crente? Porque você serve a Deus? Porque você carrega uma Bíblia? Esquece, irmãos. Tem gente que não acredita na fé, no Cristo que nós servimos, que relutam diariamente contra aquilo que nós acreditamos e professamos. Você acha que todos aqueles homens que estavam naquela porta, quando viram os homens conduzindo um paralítico lá para cima da casa, aplaudiram? Você está enganado, irmão. Porque o crente é doido. A gente é doido, irmão. A gente faz loucura. A fé, pastor, ela nos leva a fazer loucura. Observe você. Você está aqui ouvindo de um Deus que você nunca viu. Você nunca tocou. Apocalipse primeiro nos dá uma descrição da característica da glória de Deus. Mas você está aqui porque você acredita. E quem faz isso é Deus, por intermédio do seu Espírito dentro de você. É por isso que a gente é louco. E Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As
que não são para confundir as que são. Dá licença. Esses homens aqui, eles vão usar uma escada para subir o homem no telhado na parte superior. A casa do judeu era muito simples, muito modesta. Ela era toda feita de barro, tinha uma pequena janela, tinha um suporte para colocar dentro de um recipiente um pouco de azeite para acender a vela dentro de uma lamparina. E toda a casa tinha uma escadinha do lado direito. Escuta isso daqui. Era a casa comum entre os judeus. O telhado, que diz o texto, ele era plano, tinha barro prensado, treliças, e plantava-se grama na parte superior, para que, se possivelmente chovesse, não entrasse infiltração dentro da casa. Era uma casa muito modesta. O chão era prensado de barro. E aí os homens olham a escada e dizem: ó, tem possibilidade. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado. Isso. Eu estou sentindo um Deus aqui na casa. Diga para ele assim: tem possibilidade. Fala para ele assim: se você quiser ficar entre a multidão, você fica. Mas hoje eu decidi subir a um acesso mais elevado. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? E eles vão com o homem. Segura aí. Eles sobem ao telhado da casa. E a questão aqui: o que fazer quando eu estou na parte superior? Porque não adianta você subir sem fazer nada, continuar inerte. Você vê aqui que há uma progressão de esforços, sim ou não? Eles trouxeram um homem distante, só de Jerusalém, acima dos 40, 42, 45, até a casa. Segundo fator, eles agora dobram os esforços para levar o homem na parte superior da casa. Então eles dobram, eles vão subindo. Terceiro fator, eles precisam agora conduzir o homem até dentro da casa. Sabe qual é a problemática aqui? É que tem muita gente que sobe, mas ainda está enfermo. Tem muita gente que está na parte superior, mas ainda está enfermo. A parte superior não é sinal de aprovação de Deus. A parte superior não é sinal de cura. Porque hoje a gente anda dentro de um viés que, se a gente está lá em cima, eita, você viu lá, hein? Oh meu Deus, hein? Olha só, hein? Só que observe que o homem ainda está paralítico. Ele só vai ser curado a partir do momento que ele Eu ouvi um glória a Deus lá atrás. Vou até tomar uma água que animou aqui. Só quando ele desce. E descer, você sabe o sentido espiritual que significa isso. Dobrar o joelho, orar, pagar o preço, santificar, consagrar, e jejuar, vir para o culto de ensino, ler a palavra. A questão não é eu estar na parte superior. A questão é não se esquecer que eu só vou receber cura ou aquilo que eu espero quando eu descer. Para mim resumir, o pastor me deu um tempo hábil. Eles agora estão na parte superior do telhado. A multidão está do lado de fora. Jesus está dentro da casa, cercada por religiosos e seus discípulos. Esse é o cenário que nós temos. O tema dessa mensagem é os 4 olhares de Jesus na sua casa em Cafarnaum. Essa casa era chamada de Jesus, e alguns eruditos dizem que era a casa de Pedro. E essa casa aqui, ela tinha alguns compartimentos, e dentre um dos compartimentos foi cedido a Jesus para que ele tratasse dessas questões ministeriais, segundo a história que diz a esse respeito.
Esses homens agora, eles começam a destelhar o telhado. Escuta aqui, eu estou pregando a vocês. Se alguém começasse a bater lá em cima, qual que seria a direção do nosso olhar? Vamos pensar, a Bíblia se lê pensando. Jesus está dentro da casa e lá de cima, ó, eles estão fazendo um buraco para introduzir o homem paralítico na presença de Deus. Então o que acontece? Provavelmente há uma grande possibilidade, ó. Meu Deus, o que está acontecendo aí em cima? Eles destelharam o telhado, eles estão cavando o telhado. Porque só a telha por si só, pastor, seria arriscado e perigoso, eles poderiam cair. Então subentende-se que o que diz Deuteronômio, mencionando como era o telhado plano, faz sentido, do telhado ser prensado de barro. Porque eles estão 4 homens, mais o paralítico são, e um telhado, o que poderia acontecer? Cair. Aí, eles abrem o buraco na medida certa, para que o homem fosse introduzido na presença de Jesus. Pega isso daqui. O teu milagre tem o teu tamanho, é a sua medida. Eles abriram, e quando eles abrem, olha que o texto diz: e Jesus, vendo a fé deles. Como você vê a fé de alguém? Se a fé é imaterial, você toca a fé, irmão? Você abraça a fé? E como Jesus viu a fé deles? Por intermédio das atitudes, das obras. É por isso, quando eu estou numa situação determinada e não vejo possibilidade e acho pela fé, e Jesus diz: eu estou vendo a fé dele, eu estou vendo a fé dela. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga: não desista por nada, porque Jesus está vendo essa fé que existe em você. Não desista. Jesus vê a fé deles, mas não há méritos humanos, não existe meritocracia aqui. Jesus poderia ter olhado para eles e dizer: ô rapaz, que fé, hein? Vocês são bons mesmo. Jesus só olhou a fé, Jesus não pronunciou a fé. Porque tem gente que faz algumas coisas e, porque eu fiz, é porque eu tomei a decisão. Isso já é o suficiente. Ninguém precisa aplaudir. Você não precisa de um pedestal, porque Jesus conhece dentro de você. Ele sabe o que está sendo gerado dentro de você enquanto eu estou pregando fé. O fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Você não está vendo o seu esposo aqui, mas você está esperando. Você não está vendo a porta aberta ainda, mas ela vai se abrir. Você não está vendo a restauração ainda, mas vai acontecer. Eu acredito pela fé, eu vivo pela fé. Disse Paulo: nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. A fé move montanhas. A fé me faz ir além. A fé me faz conduzir alguém até a presença dele. A fé me faz fazer coisas que eu por si só não seria capaz de fazer. É a fé. É a fé. Nós vivemos por fé. Nós acreditamos que Deus vai buscar essa igreja por fé. Tudo é por fé. O segundo olhar de Jesus na casa, ele olha para baixo. Pensa comigo. Você já se perguntou como é que esses homens desceram esse homem até Jesus? Alguém responda: é por cordas. O texto não diz isso.
Os judeus usavam túnicas, e nessas túnicas havia um pequeno laço que eles amarravam para segurar as suas túnicas. Então, por inferência, entendemos que eles desamarraram as túnicas, amarraram nas pontas das macas e ó, dá licença! Segura! O culto na casa em Cafarnaum parou, pastor. Vai dizer que nós não é louco não, irmão. Tem gente que passa aí fora e diz: que critério é esse dentro dessa igreja? A gente é assim mesmo, irmão. O homem foi introduzido na presença de Jesus. Os religiosos que estão na casa, murmurador, linguarudos, estão assim, ó. E o que será que vai acontecer? Os homens aí desceram um homem na presença. O que será? Qual que é o cenário disso? Olha a palavra de Jesus: filho, tem bom ânimo. Pastor, aqui não é só uma cura física, aqui são 3 curas desse homem. Primeira cura, emocional. Filho, esse homem vivia às margens da sociedade, rejeitado por tudo e por todos. Olha a vida que você levava no verbo passado, o que você fazia, quem era você. Uma vida totalmente desregrada, sem equilíbrio, sem pudor. Você veio para a igreja, você veio para casa, e Jesus demonstrou a paternidade, dizendo: filho. Mesmo você com uma vida inserida no pecado, nas transgressões, imoralidades, Jesus olhou para você e disse: filho. O importante para aqueles homens era a cura física, porque esse era o ideal. Mas Jesus disse: não, peraí, eu não vou pular etapas. Primeiro eu curo o emocional dele. Filho, tem bom ânimo. Teus pecados estão perdoados. Segunda cura aqui espiritual. Porque em algum momento esse homem, ele feriu os princípios da lei, da Torá. É por isso que Jesus está perdoando os seus pecados. Escuta, escuta. Quando Jesus vocifera isso para esse homem, a postura dos religiosos é blasfema. Ele está blasfemando. Quem está na casa? Escriba, fariseus e religiosos. Ele está blasfemando. Na ideia dos religiosos é que só Deus poderia perdoar pecados. Só que Jesus é a parte envolvida. Ele é o Filho de Deus. E essa ideia levava os fariseus. Qual é a ideia? É paralítico porque pecou. E esse aí não pode perdoar os pecados. Ah, é? O texto diz que Jesus olha ao redor. Jesus conhecia todos que estavam ao redor. E no quarto e último olhar, Jesus olha para dentro do coração dos religiosos e diz: o que vocês arrazoais em vossos corações? Porque para mim é indiferente aqui. Se eu quiser falar para ele: perdoados estão os teus pecados, e levanta e anda, para mim é indiferente. E Jesus cala os religiosos como? Curando esse homem. E aí ele aumenta a tônica, dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade. Levanta-te e anda. Jesus calou os religiosos, levantou a esse homem, o colocou de pé diante de
todos. Pega isso daqui. Existem milagres que Jesus faz de forma particular. Existem outros que ganham notoriedade, que são na presença de todos. Esse homem aqui que não andava, firmou novamente os seus tornozelos, as suas pernas, e conduziu a sua cama. Aquilo que conduziu a ele durante longos anos, ele passou a conduzir. Eu não sei quais são os problemas que assolam a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu emocional, dentro da sua história e dentro da sua perspectiva de vida. Mas com base nessa palavra, aquilo que te dominava, estou fazendo a conjugação certa do verbo, aquilo que te dominava, você vai passar a ter domínio. Quem acredita nessa palavra? Você não vai ser mais dominado por isso. Isso não vai tirar mais a sua alegria. Isso não vai trazer mais preocupação para você. Eu encerro o sermão. O homem se colocou de pé. O que você acha que os homens estão fazendo lá em cima? Hein, pastor Paulo? Deu certo! Eles estão se alegrando, eles estão jubilando. Por quê? Porque os esforços empreendidos dão certo. Sabe o que eu aprendo? Que a gente, como igreja, a gente deixou de se alegrar com a vitória daqueles que estão se levantando. A gente deixou de se alegrar com a vitória dos nossos irmãos, porque a gente só se alegra quando nós obtemos vitória. E a gente precisa inverter essas coisas. Você precisa se alegrar com a vitória daquele que está ao seu lado, daquele que Deus está levantando, daquele que Deus está erguendo, daquele que Deus está colocando de pé. Eu quero que você pegue esse microfone aqui num culto e diga: olha, eu vim aqui no culto, Deus abriu a porta, Deus salvou meu esposo, Deus salvou meus filhos, a minha casa foi transformada, eu fui liberto das drogas, fui liberto do tráfico, fui liberto da bebida. É esse o sentimento que Deus Ele quer que você tenha, de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse homem foi curado por Jesus. Depois de Jesus ter passado longas horas ensinando. Esses homens que conduziram este homem até Jesus não tiveram seus nomes mencionados, da onde eram, a sua descendência, não falam nada sobre isso, porque a centralidade do cerne da mensagem sempre será a figura do nosso Cristo, Salvador da humanidade. Se precisar conduzir alguém, conduza. Se precisar conduzir alguém ao telhado, conduza. Se precisar multiplicar os esforços, multiplique. Vai valer muito a pena. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Pastor Paulo, muito grato. Preguei a vocês aqui quase 1 hora. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue sendo seu Senhor. Que você saia daqui com um desejo de se debruçar na palavra. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Aplauda o Senhor porque Ele merece.